história absolutamente constrangedora para contar. Tudo começou com uma brincadeira que acabou sendo pior do que imaginávamos. Bem, tudo teve início quando um novo professor de química veio para nossa escola. Vamos chamá-lo de Sr. Jackson. Ele era mais jovem do que a maioria dos nossos professores e no início achamos que seria incrível, mas logo descobrimos que estávamos completamente enganados. Ele era muito rigoroso. Tipo, nosso professor anterior nos daria boas notas sem que precisássemos fazer muito trabalho, mas o Sr. Jackson insistiu que trabalhássemos muito e nos puniria se não o fizéssemos. Eu e minha amiga Vanessa ficamos um pouco bravas com ele, porque estava arruinando nossas notas. Então, decidimos bolar uma vingança. Muita gente tirava sarro do Sr. Jackson, porque ele era um pouco desajeitado. Tipo, falava muito baixo e muitas vezes esquecia as coisas. Você poderia dizer que ele era estranho, mas a nossa birra era porque estava nos fazendo passar por tempos difíceis. Nós pensamos muito sobre que tipo de brincadeira poderíamos fazer e decidimos encher a cadeira dele com cola e fizemos isso enquanto todo mundo estava na cafeteria. Chegou a hora da aula e estávamos esperando o Sr. Jackson aparecer. Nós estávamos muito empolgadas. Ele entrou, examinando seus livros como de costume, tranquilamente disse olá para todo mundo e então se sentou. Tanto eu quanto a Vanessa estávamos tentando realmente não rir. No começo ele ficou sentado, falando sobre o tópico do dia para a aula por 5 minutos. Então ele foi levantar para escrever algo na lousa e não conseguiu. Ele ficou muito confuso e olhou para todos, perdido e até um pouco assustado. Ele tentou de novo e dessa vez se levantou junto com a cadeira. Nesse ponto, não pudemos mais prender nossa risada, mas todo mundo estava rindo também. Depois de alguns passos, o Sr. Jackson sentou-se e tentou desesperadamente se separar da cadeira, mas não conseguiu. Ele estava tão envergonhado de si mesmo e disse baixinho, socorro! 1 ou 2 colegas de turma se levantaram, o pegaram pelas mãos e começaram a puxá-lo, tentando retirá-lo da cadeira. Finalmente, depois de alguns puxões, eles conseguiram. Apenas um pequeno pedaço da calça ficou preso na cadeira. Todos, incluindo a Vanessa, ainda estavam rindo, mas eu estava ficando desconfortável porque eu não parava de pensar em até onde isso iria. Bem, o Sr. Jackson ficou tão envergonhado que levantou a voz, disse que descobriria quem fez isso e saiu da classe. Vanessa estava tão feliz com isso, eu nem tanto. Muito em breve, todos na escola conheceriam a história e todos estavam zombando do Sr. Jackson. E ele era o tipo de pessoa que simplesmente não conseguia se defender. Eu estava tão envergonhada das minhas ações, mas ficou ainda pior. Quando meus pais viram minhas notas de química, eles decidiram contratar um professor particular para mim. E descobri que conversaram com o Sr. Jackson e ele concordou em me ajudar. Ele precisava disso, porque depois do que havia acontecido, pediu para ficar afastado por algumas semanas e dar aulas de reforço era algo que poderia fazer durante esse tempo. Ele não tinha ideia do que eu tinha feito. Na verdade, quando começou a me dar aulas particulares, eu tive a oportunidade de ver como ele realmente era, um professor verdadeiramente apaixonado. Durante os intervalos de nossos estudos, ele me dizia que era rígido porque queria que aprendêssemos, e ele tentava tornar cada lição o mais emocionante possível. Ele também me disse que sempre achou que eu era muito inteligente e que era essa a razão pela qual estava me fazendo trabalhar tanto. Ele até me disse que estava preparando uma lição que nos ensinaria como poderia ter lidado com o incidente da cola usando química. De repente, lembrei de todas as suas lições e percebi que elas eram realmente interessantes e ele estava nos ensinando muitas coisas úteis, mas eu não escutava as aulas porque estava muito ocupada conversando com a Vanessa. Eu me senti culpada, mas ainda não consegui confessar o que fiz. Depois de um tempo, ele voltou para a escola, mas todo mundo ficava tirando sarro dele. Jackson continuou a ser meu professor particular, no entanto. Um dia, no início de nossa aula, ele disse, precisamos conversar. Acontece que alguém lhe disse que eu tinha algo a ver com a pegadinha da cola. Eu imediatamente comecei a dar desculpas, mas ele disse, você pode confessar ou vou contar para os seus pais sobre isso. Eu continuei a mentir, então ele se levantou e foi direto para eles. Eles ficaram chocados e muito zangados comigo, e meu pai levantou a voz para mim, o que nunca havia feito antes. Claro, o Sr. Jackson se recusou a me ensinar depois disso, e eu fiquei de castigo.
Me senti muito envergonhada por tudo, então prometi a mim mesma que iria estudar muito duro para provar que tinha mudado. Estudei muito mesmo e ele notou, e apesar do fato de que estava com raiva de mim, ainda era muito justo com as notas e tudo mais. A essa altura, muitos dos outros alunos notaram que ele era um bom professor, mas alguns ainda zombavam dele e o desrespeitavam. A Vanessa estava entre eles. Eu insisti em dizer a ela que o Sr. Jackson era um cara legal e que ela deveria parar, mas ela realmente tinha esse sentimento por ele e não queria ouvir nada que eu tivesse a dizer. Especialmente porque ninguém a tinha culpado pelo trote e ninguém havia contado ao professor sobre ela também. Então ela estava segura. Ela frequentemente discutia com ele e seguia com notas ruins. Então decidiu fazer o pior possível. Queria fazer a mesma brincadeira de novo. Eu a peguei fazendo isso e pedi, por favor, pare. Mas ela não quis ouvir. Então eu tive que fazer a única coisa que podia. Decidi avisar o Sr. Jackson. A aula começou e eu ouvi entrar na sala de aula. Tentei avisá-lo, mas ele não queria ouvir e apenas disse, Nicole, volte para o seu lugar. E continuou o que estava fazendo. Eu queria salvá-lo, então fiz algo muito estúpido. Eu mesma sentei na cadeira. Pensando novamente, eu poderia ter feito muitas outras coisas, mas entrei em pânico. Então, sentei na cadeira e o Sr. Jackson perguntou, o que você está fazendo? Mas então ele lentamente percebeu o que realmente tinha acontecido e imediatamente dispensou a classe inteira para me poupar do constrangimento, e a Vanessa me deu um olhar muito desagradável ao sair. O Sr. Jackson me ajudou a sair da cadeira e me levou até a diretora. Ele contou tudo a ela e a diretora me perguntou por que eu faria isso uma segunda vez. Eu disse que não tinha nada a ver com aquilo dessa vez e ela me pediu para dizer quem tinha sido. Eu disse que não queria contar, mas a diretora falou que não valia a pena proteger essa pessoa, porque o que ela fizera não foi correto para o Sr. Jackson ou até mesmo para mim. Eu finalmente disse a eles quem fez e contei a história toda. Tanto eu quanto a Vanessa fomos suspensas e tivemos que estudar muito. Eu também me meti em muitos problemas em casa. A Vanessa me odiava pelo que eu fiz e deixou de ser minha amiga. Um dia, o Sr. Jackson me disse que estava orgulhoso de mim por ter feito a coisa certa e que ele percebeu todo o meu empenho. E eu finalmente disse a ele que sentia muito. Infelizmente, ele deixou a nossa escola depois do final daquele ano letivo. Foi muito difícil para ele se recuperar depois de tudo o que aconteceu. Esta foi provavelmente a pior coisa que já fiz para uma pessoa e me sinto realmente envergonhada. Agora lembrando, o Sr. Jackson me ajudou a continuar estudando e eu realmente espero que os alunos o tratem melhor em outra escola. Por favor, compartilhe essa história para que todos se lembrem de que os professores merecem muito respeito